Olá, você aí de casa, nós voltamos com o nosso quadro conversando com os pré-candidatos a prefeito por Imperatriz. E hoje o nosso convidado especial é o presidente da Câmara Municipal de Imperatriz, vereador José Carlos Soares. O que você vai ver e ouvir nessa entrevista, talvez você nunca ouviu antes. José Carlos Soares dá detalhes com relação à CPI dos 43 milhões que foi instaurada esta semana aqui na Câmara Municipal. Tudo isso e muito mais a partir de agora nessa entrevista esclarecedora. Acompanhe. E já estamos aqui com o presidente da Câmara Municipal de Imperatriz, vereador José Carlos Soares. Nós vamos falar sobre vários assuntos, inclusive sobre o mais atual, a CPI dos 43 milhões de reais. Mas isso é assunto para daqui a pouco. Por enquanto, a gente começa essa entrevista fazendo a primeira pergunta ao nosso presidente. Presidente José Carlos Soares, o senhor é tido como um dos parlamentares atuantes, um dos mais popular desse legislativo aqui em Imperatriz, mas a pergunta que não quer calar é a seguinte: seus adversários políticos dizem que o senhor não será candidato a prefeito de Imperatriz, que o senhor simplesmente está tentando ganhar popularidade para retornar a essa Casa de Leis em 2021. O que é que tem de verdade nisso? Em primeiro lugar, eles diziam que eu não tinha partido. Arrumei dois e formado com pessoas de bem, pessoas que foram pela militância. Se fossem pessoas que tivessem ido por questões financeiras, nós não teríamos formado dois grandes partidos. Por sinal, hoje os dois partidos mais bem feitos da cidade de Imperatriz, com o nome de pessoas da sociedade. Depois eles disseram que eu não tinha condições de fazer a campanha. Eu venho fazendo. Eu não tenho nenhum interesse de voltar a esta casa. Não que eu esteja desmerecendo, mas é porque o homem chega a um ponto que ele tem que ter a consciência de que já cumpriu a sua missão. Eu já cumpri uma missão aqui neste parlamento. Eu estou deixando todos os nossos servidores com um plano de cargos e salário em dias e ganhando bem. Eu cuidei da casa, eu reformei a casa, eu criei estacionamento, eu dei visibilidade nacional a esta casa. Esta Câmara de Vereadores hoje, ela é destaque a nível nacional, não é dito por mim, é dito pela Abracan, a Associação das Câmaras Brasileiras, tem a Câmara Municipal de Imperatriz com a Câmara exemplar na nossa gestão de presidente. O que os adversários dizem é mais do que natural, porque o adversário tem que caçar alguma coisa para dizer do seu adversário. Eu continuo pré-candidato, os nossos dois partidos continuam trabalhando, obedecendo rigorosamente à vigilância sanitária, às autoridades sanitárias, no que diz respeito ao Covid-19. Todo mundo continua no trabalho. O senhor é um homem experimentado na política, tem mais de 30 anos de vida pública, dos quais mais de 24 anos nesse parlamento, como presidente, como também vereador dessa Casa de Leis. Inclusive, já acompanhou vários gestores municipais. Na sua opinião, presidente, qual foi o pior prefeito de Imperatriz? Isso não é opinião. Quando eu vou emitir um parecer desse, eu não estou dando opinião. Eu comprovo que o Francisco de Assis Andrade Ramos é o maior desastre político da história de Imperatriz em todos os aspectos, não é? Em todos os aspectos. Vejam, senhores, a inversão de prioridade da atual gestão. Ele deixa de cuidar dos alagamentos, ele deixa de cuidar da periferia para gastar milhões em perseguição às pessoas. Ele alega que o vídeo monitoramento é para vigiar a cidade, na realidade é contrato milionário para multar as pessoas. Ele alega os pardais, que é para dar segurança ao trânsito, mente vergonhosamente. É mais uma mentira deslavada da atual gestão. Ele está colocando pardais na cidade para beneficiar a empresa que ganhou a licitação dos pardais. Veja o caso da Bernardo Sayão, o crime que está sendo cometido na Bernardo Sayão, com aquele pardal lá, 40, logo em seguida 30, perto do semáforo, com a placa pequena, uma pegadinha. E eu pergunto a você que passa por lá,
Você já foi multado, porque lá não tem como passar com 30. Você é irresponsável, porque displicentemente caiu na pegadinha do gestor, que botou uma placa dizendo que era só 30, e você está passando com 38, 40, 45. Embora a gente saiba que lá tem as ambulâncias, é um setor de ambulância. Mas nunca houve acidente lá. Então, a atual gestão erra em todos os aspectos. Nós temos aqui esses papéis que vocês estão vendo aqui, ó. Isso aqui enumera todos os atos de improbidade já praticados pela atual gestão. Ou seja, ele foi em Brasília, vendeu, fez um acordo que o município tinha 230 milhões para receber, ele vendeu por 100, ele vendeu, negociou por 100, botou o dinheiro na Caixa Econômica, se apegou com o dinheiro no afã de se salvar como um grande gestor. O homem que vem fazendo uma obrazinha pontual, aqui e acolá, e distribui para a cidade, que está fazendo 500 obras. Gastando milhões com internet. Gastando milhões com internet. Milhões. E a cidade, no estado de calamidade que ela se encontra. Depois do inverno, já tanto dia de sol, e a gente percebe que a prefeitura está sem condição nenhuma de organizar a cidade. Ruim para os servidores. O pior da história para os servidores. Nós temos a confirmação que tem mais de 3 mil servidores prejudicados até agora pela atual gestão. Não paga o 13º, não paga o terço de férias, não dá os 2% anual que está na lei. 2%. A lei diz que todo ano o servidor público tem direito. Então ele tem mais de 3 mil servidores prejudicados na Secretaria de Administração. É uma gestão que se pode dizer desastrosa. Não paga os credores. Todos os credores estão sem receber. Imperatriz virou uma cidade caloteira na atual gestão, desde aquele dia que as caminhonetas foram levadas por falta de pagamento. Então, eu não estou aqui dando uma opinião, não. Eu estou aqui reconhecendo que a pior gestão da história de Imperatriz e a mais catastrófica, que além de estar deixando uma ferida, vai deixar uma cicatriz para sempre da gestão dele. A pior da história de Imperatriz. Várias denúncias já foram protocoladas junto ao Ministério Público contra o atual prefeito de Imperatriz. Inclusive, a Câmara Municipal tem posse de uma farta documentação comprobatória. E a pergunta que eu faço é a seguinte: o que é que falta para a Câmara Municipal de Imperatriz pedir a cassação do atual prefeito? Instalamos uma CPI, ele dizia que não era problema, que ia provar para essa CPI que ele era um governo honesto. De repente, nós fomos surpreendidos com a ação dele na Justiça, pedindo a suspensão da CPI. A Justiça deu a suspensão da CPI, nós corremos para São Luís no processo, temos a informação de que no dia 26 agora será julgado a legalidade ou não da CPI. Criamos uma nova CPI para apurar as irregularidades dos 43 milhões. E hoje também foi dada entrada nessa casa num pedido de comissão processante, porque ele já cometeu todos os atos de improbidade administrativa que um prefeito pode cometer. É lamentável a situação de Imperatriz na atual gestão. Vamos pagar um alto preço pela irresponsabilidade da atual gestão no que diz respeito a cuidar da cidade em todos os aspectos, seja na educação, seja na saúde, seja na infraestrutura. Imperatriz vai pagar um preço muito alto por ter colocado um delegado na prefeitura arrogante, prepotente, insensível e não tem um pingo de humildade para conversar com a sociedade. Por exemplo, eu sou chefe do poder, ele também é chefe de poder, mas ele não procura um diálogo, ele bota um servidor para dialogar com a Câmara, para dialogar com esta presidência, enviando documento e pedindo documento. Por quê? Porque ele é fraco. Ele não tem coragem de enfrentar a realidade de uma autoridade. E eu tenho. Eu espero ele, prefeito, vamos discutir a cidade. Mas ele não tem coragem de discutir Imperatriz porque tudo que ele faz é no afã de prejudicar o cidadão. Ele é perverso, ele é mau. Ele não está ligando para meu filho nem para seu filho, ele está ligando para ele, para o povo dele e para o Piauí. Presidente, o senhor tem dado oportunidade às pessoas que estão em casa a acompanhar todas as sessões que são realizadas aqui nesta Casa de Leis, inclusive convidando muita gente a também participar, conhecer as indicações, os projetos, ou seja, a atuação
de cada vereador aqui dessa Casa de Leis. Mas poucas pessoas têm o conhecimento de qual seria o poder julgador da Câmara Municipal. Essa é a pergunta que eu faço para o senhor. Qual é o poder julgador da Câmara? Eu costumo explicar em poucas palavras. As autoridades do município, eleitas e constituídas pelo povo, em primeiro lugar são os 20 vereadores. Logo em seguida o Executivo. Acontece que o Executivo coopta vereadores e faz uma base aliado aqui na Câmara. E essa base passa a proteger a atual gestão ou qualquer gestão pelos vereadores. E fica um número de vereadores sem poder. Costuma um vereador dessa casa dizer o seguinte: ai do poder que não pode. Como é que um poder não pode? É quando se divide. Por exemplo, para afastar o Assis hoje, nós precisamos de 14 votos. Nós já temos 13, mas tem 8 vereadores que não querem assinar. Mas ele já merecia ser afastado. Olha o prejuízo que esse homem está dando na cidade de Imperatriz. Na educação, por exemplo, ele inventou de fazer uma live. Que live? Não disse nada, está aí a educação toda chateada. Não disse nada na live, nós assistimos a live dele. É uma vergonha para um gestor não saber sequer se dirigir ao corpo docente de uma cidade de servidores da educação. É triste a situação da cidade de Imperatriz. A Câmara é o poder legislativo, é quem dá um kit administrativo para ele e é quem caça. Mas ele já tem vários motivos para ser afastado. O problema é que ainda está faltando o vereador acordar e ver que a cidade clama por justiça, ver que os professores estão perdendo o seu dinheiro. Ele está desviando para outros fins. Ele tinha que dar o dinheiro dos professores. Professores que trabalharam e esperam isso há quase 20 anos, na certeza de que quando o dinheiro viesse do Fundef, esse dinheiro seria distribuído aos professores. E ele se apega em decisões e faz questão de gastar o dinheiro para dizer que está fazendo obras e que está fazendo uma cidade linda. Quem vê os vídeos acha que Imperatriz realmente é uma cidade de ouro. Enquanto na realidade a situação é bem diferente da cidade de Imperatriz. E a Câmara está aqui, trabalhando, a sociedade sabe disso, como eu disse no início, a nossa Câmara tem destaque nacional. E na hora que nós completarmos os votos necessários, é certeza que Imperatriz vai se ver livre desse atual gestor. Presidente, o senhor acredita em pesquisa eleitoral? Só essa pergunta, sim ou não? Não. Ok. Bom, algumas pesquisas mostram o crescimento de ex-prefeitos em se tratando de Imperatriz, o que contraria o seu pensamento. Como explicar o crescimento de ex-prefeitos nessa cidade? As pesquisas, a grande maioria, são feitas de acordos de interesse de quem manda fazer. Dificilmente quem paga uma pesquisa não quer sair na frente. Eu, por exemplo, não mandei fazer nenhuma pesquisa ainda. As pesquisas que foram feitas até agora foi pelo meu partido, o partido que tem feito algumas pesquisas. Mas você vê que tem pesquisa que do candidato A, você sai com 10 pontos e ele sai com 20. Já o candidato B manda fazer uma pesquisa, na dele ele tem 20, no outro tem 10. Esses critérios. Pesquisa, quando ela é feita com afinco de mostrar a realidade, não tem como ter erro. Mas o que se vê ultimamente não é pesquisa. O que se vê ultimamente são enquetes fraudadas, onde o cara vai lá e bota um robô e vota 20, 30 vezes, 70, 80 vezes. Pessoa que a cidade sequer conhece, aparece na frente em certas pesquisas, e se você for para a realidade, 75% da população não conhece ele. Foi feita uma pesquisa qualitativa pelo partido e nessa pesquisa, no ano passado, 56% da população não sabia quem eu era. Com 30 anos de vida pública, 100 mandatos de vereador, 3 de presidente e 56% da população ainda não sabia quem eu era. Imagine certos candidatos que se dizem estar em pesquisa, se ele for fazer uma pesquisa qualitativa, ele vai ver que a cidade não conhece ele, imagina ter voto. Então, as pesquisas, quando ela é séria e elas são para mostrar a realidade dos fatos, elas têm os seus valores. Quanto ao crescimento dos ex-prefeitos, é natural, todos eles têm os seus grupos políticos, não é? Todos eles já governaram, já mostraram para a população o que são capazes de fazer, e diante da má gestão do atual prefeito, a tendência é que os seus adversários cresçam politicamente. Ainda se fala muito, presidente, em Hildon Marques e Madeira. Não preparar um sucessor seria um dos mal
que sofrem os prefeitos dessa cidade? Cada líder político tem o seu estilo, né? O Hilda Marques tem o dele, o Madeira tem o dele, eu tenho o meu, né? O atual gestor tem o dele. Cada um tem um modo de fazer política. São dois bons nomes, né? A gente não pode negar que são dois bons nomes. E Imperatriz está de parabéns, porque vai ter bons nomes na eleição. Basta sabermos escolhermos dessa vez e não cairmos no conto do vigário como caímos há 4 anos atrás. Pela sua história, José Carlos Soares tem 6 mandatos de vereador, ou seja, mais de 24 anos de experiência nesse parlamento municipal, sendo 3 biênios como presidente do Poder Legislativo. Bom, além da sua história e da experiência, em mais de 2 décadas como vereador, os projetos de relevância que leva a marca de José Carlos Soares em mais de 30 anos de vida pública. Não dá para lhe dizer de cabeça, mas dá para lhe dizer da primeira emenda que eu fiz em 1990, já destinando verba para o Riacho Bacuri. Participação em todos os debates, em todas as leis que beneficiam o servidor público, acrescentando artigo, retirando artigo que poderia trazer prejuízo a servidores, criando legislação para os servidores do município, cuidando da legislação do município. A legislação do município, eu cuido dela, eu participo dela, eu crio projeto para elas. Agora criei vários projetos de iniciativa nossa em que o prefeito vetou todos. Por exemplo, ele está até agora sem dar o reajuste dos agentes de endemia, os agentes comunitários. E nós autorizamos ele, através de um decreto de lei, a dar o reajuste. Se ele acha inconstitucional, ele faça constitucional e mande. Não, ele apenas vetou e disse que não dá o aumento. E assim foram outros projetos. Por exemplo, nessa pandemia, nós autorizamos ele, através de um projeto de lei meu, que ele desse um emprego provisório aos agentes civis, bombeiros civis, que sofrem, são voluntários. Não custava nada a prefeitura fazer um contrato provisório com eles, para que eles ajudassem nessa situação, nos bairros, em todo lugar. Criamos vários. Nós autorizamos o prefeito a desapropriar o Bom Jesus. Demos a ordem para ele discutir este assunto. Ele vetou também. Depois mandou pedir o projeto que não ia mais vetar, só que já estava constando em ata que ele tinha vetado. E assim são vários. Criei projeto para essa casa para que os nossos servidores possam ser valorizados, certo? Sou tido como um vereador, um político servidor público. Eu sou servidor público. Jamais subiu para a cabeça o poder de ser presidente ou de ser vereador me modificar em nada. Eu sou o primeiro que chego nessa casa, trabalho o meu expediente normal e volto para a minha residência. Trabalho todos os dias. Se você pegar o livro de ata, nos últimos 30 anos, eu sou o vereador que menos faltei na história dessa casa, porque eu gosto do meu trabalho. Eu gosto de ser político, eu gosto dessa casa e gosto da vida pública. É por isso que eu sou tido como popular e tido como um político esforçado. Presidente, essa semana foi criada uma comissão, ou seja, instaurada uma comissão para se criar uma CPI, mais uma CPI, desta feita a CPI dos 43 milhões. A pergunta que eu lhe faço é a pergunta que o seu Zé, o seu Juvencio, a dona Maria gostaria de fazer para o presidente dessa casa. O prefeito Assis Ramos derrubou a primeira CPI, CPI da Saúde. Qual é a possibilidade que tem dessa segunda CPI ser derrubada também pelo atual prefeito de Imperatriz? Eu acredito que sim, até porque ele tem uma grande penetração no judiciário, é o que dizem, eu não posso provar. Mas se ele fosse realmente um prefeito honesto e zelasse pelo bem da transparência, ele não entraria na justiça para derrubar CPI nenhuma, porque ele brada nos 4 cantos da cidade que ele mesmo pediu à Polícia Federal para ser investigado. Ele mesmo pediu ao Ministério Público para ser investigado. Pô, deixa a Câmara investigar.
Eu acho que não compensa ele entrar na justiça, porque se ele entrar na justiça, mais uma vez ele está se contradizendo, porque ele mandou uns papéis para cá, dizendo que estava prestando conta dos 43 milhões. Agora a CPI vai analisar os papéis e vai analisar o histórico para saber se ele tiver com a verdade, bom para ele. E se ele entrar na justiça, mais uma vez ele dá uma prova de que o governo dele não aguenta uma investigação porque é desonesto. Todo pré-candidato, seja ele a vereador, a prefeito, deputado estadual, federal, senador, presidente, tem um plano de governo. E o senhor diz em várias entrevistas que o senhor conhece esta cidade como a palma da sua mão. Qual é o plano de governo do atual presidente da Câmara Municipal e pré-candidato a prefeito de Imperatriz para esta cidade? Nosso plano de governo está sendo montado. Nós estamos ouvindo todas as classes, nós estamos ouvindo os engenheiros civis, nós estamos ouvindo os psicopedagogos, nós estamos ouvindo os professores, nós estamos ouvindo médicos, advogados. Nós vamos criar um projeto para a cidade. Eu vou apenas estar à frente do projeto, porque o melhor projeto que pode se fazer para a cidade de Imperatriz é o que eu vou fazer. É deixar o próprio povo governar junto comigo. Será uma administração aberta, participativa, como fiz aqui na Câmara. Aqui tem a participação popular, aqui tem a participação do povo. Da mesma forma, se eu chegar a me eleger, se minha pré-campanha e minha campanha for uma campanha vitoriosa, a cidade não precisa ter nenhuma dúvida de que ela vai ser governada por o povo de Imperatriz e não pelas pessoas de fora. Nós vamos montar um governo junto com as pessoas de Imperatriz. É com o seu Antônio lá do bairro, que sabe o porquê da enchente. É com a Dona Maria, que amanhece com a casa cheia de água. É com as pessoas da cidade que constroem a cidade de Imperatriz. Essas são as pessoas que vão governar, essas são as pessoas que vão fazer parte do projeto. E são as pessoas que vão nos ajudar a formar um projeto para tirar a Imperatriz do caos. Eu quero dizer às pessoas que vamos para a luta. Ninguém vence a batalha recuando. Todos os exércitos que recuam são esmagados pelos adversários. Vamos avançar cada vez mais. Se cuide, use máscara. Vamos nos livrar desse maldito vírus. Em nome de Deus, eu garanto aos senhores, ele vai sumir das nossas vidas, porque o povo do Brasil e o povo de Imperatriz é um povo cristão, temente a Deus, e vamos vencer. Um grande abraço a todos.